Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Um incêndio atingiu hoje o estaleiro da empresa Madeiras da Zambésia. O incêndio não criou danos avultados àquela empresa, graças à pronta intervenção do Corpo de Salvação Pública, que, embora com alguma dificuldade, conseguiu extinguir o fogo. Ninguém sabe ao certo a origem deste incêndio, mas suspeita-se que alguém tenha ateado fogo no estaleiro da empresa Madeiras da Zambésia, uma firma que opera com capital francês. O responsável da empresa não quis falar em volta do caso. Já o Corpo de Salvação Pública, ainda que de forma preliminar, tem alguma hipótese em volta deste incidente. É prematuro dizer isso agora, mas o dia de hoje o calor foi muito intenso. Se calhar pode ser uma chama aberta, uma vez que são todos, já estão secos. A fonte de ignição mínima é suficiente para que haja esse tipo de ignição. Mas é prematuro avançarmos as causas desse incêndio, mas estamos a trabalhar, depois disso é que vamos tirar conclusões finais. Enquanto o fogo se alastrava, o Corpo de Salvação Pública enfrentava algumas dificuldades técnicas para iniciar trabalhos visando temperar o fogo. Sim, a Salvação Pública tem água suficiente para debelar o fogo, conforme esteja feito. Estamos aqui a fazer os trabalhos. Na medida que o tempo vai passando, vamos tentar delinear a estratégia para poder... Agora já está controlado, conforme vês, e eu acredito que nós vamos extinguir com exatidão. Momentos mais tarde, a equipa dos bombeiros dos aeroportos de Moçambique também foi acionada para ajudar a debelar este incêndio. 3 dias depois da STV ter mostrado o drama que os pacientes vivem nos hospitais da periferia da cidade de Maputo, o vice-ministro da Saúde, Mouzinho Said, fez uma visita para se inteirar da situação e diz que tal deve-se ao aumento de casos de malária, cólera e doenças crónicas agravadas pelas altas temperaturas. Longas filas, demora no atendimento, fadiga. Este é o cenário que se vive em muitos hospitais da capital. Depois da peça em que a STV mostrou o sofrimento dos utentes nos centros de saúde do Albazine e Mavalane, o vice-ministro visitou na manhã desta sexta-feira o Hospital Geral Pulana Caniço e o cenário não podia ser diferente. O dirigente visitou alguns departamentos e disse que a época do ano é que está a propiciar as enchentes nas unidades sanitárias. Esta altura do ano, o primeiro trimestre, o mês de janeiro, é muito propenso a um aumento de doenças. E por causa da temperatura, por causa da época, nós temos um incremento muito grande dos casos de doenças diarreicas, temos um incremento muito grande das infecções respiratórias, um incremento muito grande da malária, mas também por causa das temperaturas, vem muitos casos, a variação de temperaturas provoca as infecções respiratórias, provoca as gripes, vem muitos casos de hipertensão arterial e às vezes mal-estar geral, a pessoa não se sente bem por causa do calor. Alguns utentes ouvidos pela STV dizem que o atendimento naquela unidade sanitária ainda está aquém do desejado. Como está o seu atendimento aqui no hospital? Está a atender bem, cara. Hoje está a atender bem, como tem ministro ou quem, não sei lá. Hoje está a atender bem, mas outro dia vai ser muito mal. Ultimamente, o atendimento aqui nesse hospital não tem sido agradável, porque não sei se é desorganização ou o quê, mas eles não atendem bem mesmo. As enfermeiras atendem mal, às vezes berram, sem necessidade. Eu acho que não pode ser assim. De acordo com Mouzinho Said, para minimizar esta problemática, o Ministério está a potenciar a extensão dos serviços de saúde e aumentar o pessoal médico de forma a reduzir o rácio trabalhador de saúde-paciente. O Ministério da Saúde diz que tendem a aumentar os casos de diarreias e doenças crónicas no país. As autoridades de saúde aconselham os cidadãos a tomarem cuidados básicos para que não possam contrair doenças. O Ministério da Saúde diz estar preocupado com o aumento de casos de diarreias um pouco por todo o país. Nampula e Zambésia são as províncias que já registraram casos de cólera este ano. Quase todas as províncias mostraram uma propensão ao aumento do número de casos de doenças diarreicas, que é um indicador para mostrar como é que está a situação. A província de Nampula é que teve um ligeiro
uma ligeira diminuição, e a província de Manica. As outras províncias todas tiveram um acréscimo, um aumento do número de casos de doenças diarreicas, e isto é indicador negativo para a cólera. Mas nós sabemos que nesta altura do ano, com o calor, com as chuvas, com o problema da água, a possibilidade de termos casos de doenças diarreica e cólera é muito elevada. De forma a prevenir o aumento de casos de diarreias e da cólera, o MISAL deixa recomendações. Tenham cuidado com o saneamento, com o problema do lixo, com o problema das latrinas. Cuidado com os alimentos que consomem, que lavem aqueles alimentos que são consumidos crus, que cozinhem bem os alimentos, que lavem as mãos, fundamentalmente que lavem as mãos. Em relação à vaga de calor, que também tem estado a influenciar no número de pessoas que sofrem de doenças crónicas, as autoridades deixam alguns cuidados a ter. Recomendamos que as pessoas tenham roupa adequada, roupa fresca, que não usem roupa muito apertada, que evitem fazer exercícios físicos na altura em que há mais calor, embora o exercício físico seja recomendado, portanto que o façam naquelas alturas mais frescas, que bebam muitos líquidos, aqueles que fazem algum tipo de tratamento, que façam o tratamento regular, porque neste período em que há muito calor, de facto, há muita propensão a que estas doenças crónicas se possam manifestar mais facilmente. Em relação à malária, as autoridades esperam este ano registrar 5,5 milhões de casos e cerca de 1.700 óbitos, os mesmos registrados ano passado, apesar de ações que têm vindo a ser desenvolvidas. Dezenas de trabalhadores da empresa moçambicana de cargas paralisaram ontem as atividades, exigindo pagamento de 9 meses de salário em atraso. Os responsáveis da empresa recusaram prestar declarações à imprensa. Empunhando cartazes e de forma ordeira, os trabalhadores da Mocargo, uma empresa de gestão de frotas marítimas e aeroportuárias, iniciaram esta terça-feira um ciclo de paralisação de atividades em protesto contra alegadas irregularidades laborais. Com mais de 10 anos de serviço, estes trabalhadores dizem que os problemas começaram há 2 anos, quando o patronato alegou insustentabilidade e vendeu a empresa, momento a partir do qual os salários deixaram de ser pagos com regularidade. Os mesmos contam que há 9 meses que não recebem salários, pelo que nem puderam passar com dignidade as festas. Nós estamos a reivindicar 9 meses de salários, que nós não recebemos. Nem imagina quando chegar o mês de dezembro para as nossas famílias praticamente sem nada. Aquilo foi uma dor incomensurável. Essa empresa, essa empresa tinha uma dívida com o Millennium Beam, entende? Então não conseguiu pagar aquelas prestações. Então o Millennium Beam é que tomou conta dessa empresa. Então arranjou um gestor sul-africano para fazer a recuperação da dívida. Praticamente essa empresa ainda está nas mãos do Millennium Beam, porque aqueles estão a tentar recuperar a tal dívida. Aquela dívida da Mocargo. Vocês falam com os sul-africanos? Sim, os sul-africanos, na última reunião que nós tivemos com os sul-africanos, dizem que para nós esquecermos de todos os salários em dívida. E que eles vão mandar embora todos os trabalhadores, vão calcular uma indemnização, só vão pagar 30% e nós não podemos abrir a boca. Os grevistas dizem que remeteram queixa às autoridades do trabalho há mais de 1 ano, mas não houve qualquer solução. Já contactamos o Ministério do Trabalho, até o Ministério do Trabalho está a par do assunto. A Inspeção Geral do Trabalho está a par do assunto, já contactamos a eles, mas até agora não tivemos nenhum feedback positivo. Já tivemos várias reuniões com ele, até fomos à mediação de trabalho, com iniciativa própria, foram convocados os Boers, ou a atual direção dos Boers, fomos para lá, eles prometeram de que haviam de ir lá de novo para a mediação e não apareceram mais. Para dar a resposta à mediação, não foram mais à mediação de trabalho. Contactados pela STV, os responsáveis da empresa recusaram prestar qualquer declaração em torno do assunto. Por sua vez, o Centro de Mediação Laboral da cidade de Maputo diz que já houve 5 rondas negociais, mas sem consenso entre os trabalhadores e a empresa Mocargo. Sendo assim, o porta-voz daquela instituição diz que o assunto deve ser resolvido em tribunal. Estas mediações todas ocorrem enquanto no dia 4 de novembro já foi emitida uma certidão de impasse. Então, esta no dia 9 de dezembro é a última mediação que nós tivemos. Também não produziu nenhum efeito. Não houve nenhum consenso. Por quê? Porque a entidade empregadora, neste caso o novo acionista sul-africano, diz que
não vai se responsabilizar porque ainda não tomou conta da empresa. Com base nisso, foi emitido a segunda certidão de impasse. Então, de lá para cá, não tivemos nenhum outro contacto com os trabalhadores, nem com a direção da empresa, e ouvimos esta informação através da STV que há uma greve lá, até que nós estamos cá. Tendo havido certidão de impasse, duas certidões de impasse, o que os trabalhadores devem fazer, não havendo consenso a nível interno, porque a nível externo, neste caso do Centro de Mediação, já houve impasses, o que os trabalhadores devem fazer é remeter o caso ao tribunal. Certidão de impasse é um documento que prova de que, de facto, houve uma negociação, houve uma tentativa de resolver extrajudicialmente o problema. Então, não havendo este acordo, a solução que deve ser feita é remeter o caso ao tribunal. A prova que o tribunal vai ter de que este assunto foi mediado extrajudicialmente é através de certidão de impasse. A polícia baleou mortalmente na noite de ontem 3 supostos criminosos no bairro de Maguanine A, na cidade de Maputo. 2 conseguiram escapulir-se. A PM diz que se trata de uma quadrilha que vem espalhando terror nos bairros da capital. Um aparato policial, 3 corpos estatelados no chão, pistolas, sangue, balas no muro. Assim estava o cenário nesta rua, no bairro Maguanine A, na cidade de Maputo. A polícia explica que estes jovens são criminosos cadastrados e faziam parte de um grupo de 5 pessoas que se fazia transportar numa viatura. Da troca de tiros, 2 pessoas escapuliram-se e estes 3 foram baleados mortalmente. A perseguição iniciou aqui na Praça da Juventude. Eles iam, portanto, fugindo, portanto, da polícia. Estes conseguiram sair da viatura em que eles se transportavam e introduziram-se, portanto, neste bairro e na perseguição acabaram sendo alvejados. Eram componentes de uma quadrilha que se dedicava a roubo de viaturas e em residências, bem como estabelecimentos comerciais recorrendo a armas de fogo, portanto, as mesmas armas de fogo que estão, portanto, na posse destes indivíduos, ou que estavam na posse desses indivíduos ainda com vida, né? E que trocaram tiros com a polícia na altura em que a polícia levava a cabo uma ação, portanto, policial no sentido de neutralizar os indivíduos, porque era uma quadrilha em que a polícia estava no encalço da mesma e, portanto, hoje, numa perseguição policial, os indivíduos estavam a trocar tiros com a polícia e os agentes que estavam no terreno viram-se na contingência, portanto, de responder a esses tiros. Infelizmente, estes 3 foram alvejados mortalmente. Nos mortos, a polícia destaca Chopito, um criminoso que estava a ser procurado há bastante tempo. Ora, neste grupo está lá um indivíduo, portanto, que se intitulava de Chopito, portanto, indivíduo este que aterrorizava os bairros da periferia da cidade de Maputo, sobretudo o bairro da Polana Canice e Machaquén, e, portanto, um indivíduo que já era procurado pela polícia há bastante tempo. Os moradores contam que tudo foi rápido. Eu estava aqui parado, então de lá estava a vir um carro vermelho e de lá estava a vir um carro branco. E aquele vermelho logo chegou aqui, virou, parou, começou a atirar para aqueles. Disse não se mexe, começaram a atirar. Aqueles saíram, levantaram as mãos, aqueles ainda continuaram a atirar. Depois, quando estavam a atirar, eu fugi, fui para lá dentro. Aquele carro vermelho fechou para aquele carro ali não passar para este lado ali. Então mandaram parar. Aqueles que estavam nesse carro saíram de uma emergência, mandaram aqueles ali, para. Aqueles ali, aquele que foi batido, caiu lá, levantou as mãos naquilo de que já ele rendeu. Então, aqueles polícias, quando já viram aquele ali a sair, né, começaram a atirar contra aquele, enquanto os outros já tentaram também saíram, começou já chuvas de bala. Quando viram de que aqueles já haviam caído já no chão, aqueles que traziam aquele carro vermelho foram naqueles ali, quando já haviam estendido já no chão todos, né? Começaram a dar mais tiros. Terror é o sentimento vivido por estes moradores nesta rua, no bairro de Maguanine A, na cidade de Maputo. Nisto tudo fica uma grande ilação. O crime não compensa. Imagens são de Elton Tsembane, Raul Massing, STV.
E a sexta-feira, a Noite Informativa faz o balanço da semana, as notícias que marcaram a semana. E esta é uma delas. A encerrar a primeira semana de janeiro de 2016, a polícia baleou mortalmente 3 supostos criminosos. E para fazer o balanço da semana, recebemos o Dr. Elísio de Souza, que é advogado criminalista. Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, obrigado. Doutor, acompanhamos a reportagem, acompanhou as imagens e o que foi dito pela testemunha. Que análise é que faz deste cenário? Obrigado. Primeiro, saudar todos os telespectadores da STV Notícias e saudar a Cisa Alão Martins. Obrigado. E muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Bom, de facto, este é um caso que já nos tem habituado ultimamente, que é a perseguição polícia-bandido e que depois resulta em mortes, não é? E pode ser do lado da polícia, como pode ser do lado dos supostos bandidos. Agora, de facto, há algumas declarações aqui nesta reportagem algo interessantes e até intrigantes, que é, portanto, o primeiro fato de se alegar que os supostos bandidos, não é? Que eram supostamente também, permita uma expressão abusiva do suposto, porque de facto quando não há elementos ainda probatórios não podemos falar necessariamente de criminosos, não é? Mas estes supostos criminosos parece-nos que em algum momento, portanto, arguíram rendição, mas que mesmo assim continua a haver, portanto, disparos por parte da polícia. Bom, isto é uma alegação, uma simples testemunha ou declarante, portanto, à imprensa, e isto carece de ser necessariamente averiguado e provado. Agora, provando-se que isto é verdade, aí é que as coisas tornam-se muito mais graves. Também é preciso ter em conta que parece-nos que continuamos a ter aquela situação que nós várias vezes criticamos, que é praticamente uma espécie de policiação da justiça. Portanto, nós temos a ter uma administração da justiça policiada. Nós temos pessoas que são procuradas pela polícia. As pessoas não devem ser procuradas pela polícia. As pessoas devem ser procuradas pela justiça, porque é a justiça que tem elementos suficientes para procurar as pessoas. Aliás, sabemos todos que qualquer mandado de prisão é ordenado por um juiz e não por qualquer, portanto, autoridade policial. Então, é por isso que eu não fico muito confortável. A polícia está aqui a fazer justiça pelas próprias mãos? Eu estaria a dizer que está a fazer uma justiça paralela, não é? Okay. Uma justiça paralela àquela que é administrativamente legal, porque não quero aqui tirar conclusões precipitadas daquilo que aconteceu, aliás, nem me cabe a mim, mas poderia dizer que preocupa-nos que existe uma justiça, que é administrada pela polícia, existe outra justiça que é administrada pelos tribunais e pelos demais órgãos judiciários. Porque se existe um indivíduo procurado pela polícia, este indivíduo também tem que ser procurado pela entidade judicial que emitiu o mandato de captura. Mas nós não estamos a ouvir isso. Quer dizer, e quando não há esta sincronização entre as ações da polícia e da justiça, é porque algo vai mal. É verdade que as últimas declarações à imprensa, pelo menos relativamente ao relacionamento interinstitucional, são encorajadoras. Temos ouvido, portanto, o comandante-geral a falar, portanto, a se referir em relação àquilo que é o respeito pelos órgãos judiciais, e também, de outra parte, temos apreciado e denotado também por parte do Ministério Público, até dos tribunais, que há um bom relacionamento entre polícia, portanto, e tribunais, e até o Ministério Público. Mas, na prática, nós sentimos que há um pouco desta ausência. Por exemplo, num caso desses, que é um caso demasiadamente importante e muito notório, importava, quer dizer, não tem que se esperar, a imprensa não tem que ir ao Ministério Público, eventualmente, pedir esclarecimentos. Deveria ser logo o Ministério Público, na qualidade de detentor da ação penal, portanto, convidar, portanto, chamar a imprensa, através de uma conferência de imprensa, e explicar, não é, os contornos destes casos em que acabam em mortes. Porque nós não podemos ficar satisfeitos simplesmente porque a polícia nos diz que matou bandidos. Porque qualquer pessoa do povo que estivesse naquele carro, naquela altura, tenho a certeza que também seria vítima das balas da polícia. Não estou cá a querer desencorajar as ações ofensivas da polícia em relação aos criminosos. O que eu quero é tentar chamar a atenção em relação àquilo que é a proporcionalidade dos meios. Se os indivíduos estavam, portanto, a ter que acreditar naquilo que as testemunhas disseram, que estavam desarmadas, não é? Não me parece que
portanto, a projeção de tiros fatais contra as vítimas fosse um meio proporcionalmente adequado para aquela situação ou para o perigo que se apresentava. Então, penso que por aquilo que nos traz a reportagem, faltou um pouco de proporcionalidade dos meios usados. Porque, primeiro, o fato da polícia usar a arma não deve ser regra, e não é regra em qualquer parte do mundo, é exceção. A arma é só usada como último meio, como a última rácio da defesa da própria polícia quando a sua vida ou a vida de terceiros está em jogo. Mas parece que em Moçambique tem sido o inverso. Parece-nos que temos tido acesso, portanto, a muitos casos em que o uso da arma acaba sendo banalizado. Bom, e nós temos sempre essa alegação de que, olha, eram criminosos, eram bandidos. Mas nós sabemos, Selma, que aqui em Moçambique há vários casos de erros judiciários. Há várias pessoas que são indiciadas de crimes, mas que depois não há provas. Ou então até que é provada a sua inocência. Portanto, então, imagine se essas pessoas todas tivessem que passar por uma execução sumária a nível de uma perseguição. Quer dizer, nós teríamos aqui uma situação algo calamitosa em termos de segurança pública, porque o cidadão deve confiar na polícia, o cidadão não deve ter medo da polícia. E a polícia também deve, portanto, a polícia tem outros instrumentos, tem algemas, tem os chambocos, até poderia eventualmente atirar, se tiver que usar a arma, atirar para as pernas ou para os pneus do carro. Quer dizer, o último mecanismo seria dar tiros para matar as pessoas. Então, eu penso que é preciso que haja uma alteração deste status de perseguição, tem que terminar em baleamento mortal. O doutor referiu que o uso da arma deve ser é exceção e não a regra. Quais são os momentos em que a polícia pode ou deve usar a arma? É simples, é uma questão só. A polícia deve usar a arma em legítima defesa própria ou alheia. Portanto, quando se quer. E o uso da arma também tem proporções, quer dizer, eu posso usar a arma para ferir, também como posso usar para matar. Se está em risco, portanto, uma situação em que a vida dele ou de outrem também está portanto, em risco, né? Passa a repetição. Neste caso, há legitimidade. Poderia dar assim um exemplo prático para que possamos perceber o que é estar em risco? Bom, há vários exemplos. Há um dos exemplos que pode-se dar, até há muitos vídeos que tem nas redes sociais, que são situações, portanto, em que, vamos lá, um exemplo. Claro, o marido pega na esposa, aponta uma arma na cabeça, não é? E ameaça e diz, olha, se os senhores não saem daqui, eu mato esta senhora. Portanto, neste caso, a polícia tem toda a legitimidade de usar a arma para matar, porque são duas vidas em risco. Agora, um indivíduo que diz, olha, eu vou encontrado eventualmente, vamos lá supor, a furtar algum produto, vamos supor, furtar leite num supermercado, não há legitimidade do uso da arma, porque o perigo que apresenta aquele portanto, bandido, aquele ladrão ou aquele criminoso que está, portanto, a praticar um crime de furto simples, ou até furto qualificado, se quisermos ser mais técnicos, não é? Não põe em causa, em risco qualquer vida, mesmo que o indivíduo é ordenado a sua portanto, que seja ordenado para parar e ele não para e continua a fugir, a polícia não tem legitimidade de usar a arma para neutralizar. A polícia deve usar outros meios para neutralizar. É por isso que um polícia deve ser uma pessoa fisicamente e psicologicamente preparada para ser polícia. Porque se o indivíduo não tem uma preparação física, e a preparação física às vezes até conseguimos ver assim a olho nu, quer dizer, se vemos um polícia com problemas de composição física, não é? Ou com problemas vamos lá, de excesso de composição física, este polícia terá dificuldade em perseguir um ladrão, portanto, ao mesmo nível que o próprio ladrão está a fugir. Ou então, se este agente da autoridade tiver um instrumento, ou se tiver a arma, eventualmente, havendo um risco grave, por exemplo, um dos casos de risco grave também que é para a sua segurança é o caso da fuga de detidos ou a negligência na libertação de detidos. Aí acontece que o próprio agente, quando este detido foge, o próprio agente pode ser criminalizado, não é? Por negligência. Então, há legitimidade, muitas vezes, de fazer o uso da arma, mas não uso para efeitos letais. Tem que ser um uso ponderoso, tem que ser um uso moderado, um uso proporcional ao perigo que é provocado por aquele criminoso. Em termos de responsabilização,
olhando para aquele cenário, se assumimos que de fato não foi uma troca de tiros, segundo as testemunhas, mas uma execução, como é que se devia ter tratado o local do crime e como é que se deveria ser feito o transporte dos corpos? Pois, aí entramos também num outro campo, que é o campo da criminalística, não é? Que é a investigação criminal. De facto, primeiro, havendo um crime, há necessidade urgente de isolamento do local, não é? Porque é preciso que, mesmo que se tratem de malfeitores, quer dizer, a vida não tem qualquer outro adjetivo, não existe vida mais importante de um rei e de um malfeitor, quer dizer, a vida é vida, pelo menos é assim que a nossa Constituição trata, não é? E havendo perda de vidas num local, e principalmente quando é uma morte violenta que significaria necessariamente uma morte provocada por um agente externo, esta morte violenta sempre dá lugar, portanto, àquilo que é uma investigação criminal. E esta investigação vai começar primeiro por isolar o local do crime, depois tem que se chamar alguns peritos, não é? Tanto de fotografia forense, pode ser de datiloscopia, pode ser médicos legistas, quer dizer, uma série de ciências que vão intervir, muitas vezes, naquele local para conservar a posição e o material que, portanto, está lá no local, de modo a perceber-se exatamente como é que os tiros foram dados. Eventualmente, aí vai ter que tentar um técnico balística para comprovar aquela situação que se falou se o indivíduo já estava no chão, ainda levou mais tiros. Sim. Significa que tem que se provar isso, e provando-se isto, este polícia ou este agente da polícia deve ser responsabilizado por excesso, eventualmente, e também pelo homicídio, se for o caso. Mas um técnico, por exemplo, um médico legista e um técnico balístico poderão dizer se de facto os tiros foram dados quando a pessoa já estava morta, ou a pessoa já estava deitada, ou a pessoa estava em pé, ou qual é a posição que a pessoa, portanto, apresentava no momento em que levou, portanto, o tiro. E muitas vezes é o corpo da vítima que vai nos ajudar a criminalística, a ciência criminal, a identificar exatamente, vamos supor que estão 5 agentes que são indiciados, exatamente qual é o agente dos 5 que, portanto, deu, portanto, os tiros. Então, há uma necessidade eventual de conservação do próprio local e de tramitação de todos os outros mecanismos, de modo a que se possa ter um relatório completo e saber se houve um trabalho profissional da polícia, ou houve excesso de zelo, ou então houve, eventualmente, um crime cometido pela própria polícia. Mas nós temos acompanhado em Moçambique que quando os crimes acontecem, muitas vezes este trabalho que acabou de mencionar não é feito. É por falta de meios, de pessoal, ou é por falta mesmo de experiência, de cultura e de conhecimento em relação ao assunto? Bom, seria bastante difícil que eu tivesse uma resposta, portanto, acertada em relação aos motivos que levam a polícia, eventualmente, ou aos órgãos, portanto, judiciários, de cometer alguns erros judiciários. E são erros, muitas vezes, que levam a absolvições injustas ou a condenações também injustas. Agora, o que eu posso levantar, o que posso fazer é entrar no campo das hipóteses. Que uma das hipóteses é, portanto, a negligência. O tratamento, o fazer descaso, mesmo sabendo que é preciso tomar certos casos, mas por causa da rotina, por causa, portanto, por aqueles motivos que levam muitas vezes as pessoas caem na habituação, então trata-se como um certo descaso, como quem diz, este caso já sei como é que há de acabar, então aqui não preciso tomar este ou aquele cuidado. Este é um aspecto. Outro aspecto pode ser o desconhecimento mesmo. É verdade que para ser polícia é preciso ter alguma preparação, mas como qualquer profissão na vida, nem sempre a preparação é suficiente para habilitar a pessoa ou aquele profissional a exercer esta ou aquela atividade. E muitas vezes, quando tratamos de pessoas com algum grau de inexperiência, novos quadros da polícia ou de qualquer outra instituição, são pessoas que ainda acarretam em si algumas lacunas, diria, não é? E que possam precisar de algum preparo e, por causa dessas lacunas, podem proceder mal num ato que deviam ter procedido, portanto, podiam ter ido pela esquerda e ir pela direita, assim sucessivamente. Então, há essa situação, mas também há os casos mais graves, que são os casos em que trata-se de um crime premeditado.
E isto não é só na ficção científica, também acontece na prática. Há polícias que podem praticar, portanto, atos criminosos, portanto, usando da sua farda e da sua arma. Por exemplo, para omitir alguma informação, não é? Aquilo que a gente chama de, portanto, silenciar alguma pessoa que tenha alguma informação relevante. Então, e a polícia, este agente da polícia, sabendo, não é, que aquele indivíduo em vida poderá comprometer algumas das suas aspirações, pode necessariamente usar algum mecanismo, algum subterfúgio para, portanto, fazendo-se passar por uma ação profissional da polícia, poder praticar um crime. Então, e estes agentes são os mais perigosos porque eles conhecem todos os contornos e meandros da investigação e quando praticam os factos, portanto, criminosos, praticam com o maior cuidado que acabam desviando toda a atenção daquilo que seria o investigador. E, por vezes, até podem se fazer passar por pessoas que desconhecem de mecanismos, mas quando o fazem dolosamente para obstruir alguma prova. Então, no campo das hipóteses, podemos levantar este tipo de hipóteses. Doutor, estes são velhos problemas que transitaram para 2016. Temos acompanhado cá vários apelos naquilo que é a atuação da polícia, até porque o povo moçambicano tem tido algum receio, algum medo da polícia. Não será pelo fato de... E os atos continuam, na verdade. Não será pelo fato de não haver responsabilização? A falta de responsabilização, Selma, é algo que preocupa-nos, de facto, como povo, porque a impunidade, muitas vezes, leva àquilo que é a habituação e até o agir de forma quase que à vontade. Nós sentimos que, ultimamente, os crimes em Moçambique, e principalmente na zona sul, portanto, Maputo e Matola, os criminosos vão sendo muito mais ousados, não é, naquilo que é a sua forma de agir. Hoje os criminosos já não fogem da polícia nem da população. Os criminosos praticam o crime, portanto, e vão, portanto, e saem a caminhar normalmente, entram no carro e até respeitam todos os sinais de trânsito. Quer dizer, já não estamos numa situação em que as pessoas eram vencidas pela corrida. Hoje as pessoas simplesmente são vencidas pelo medo. E isso, de facto, faz com que os malfeitores fiquem muito mais à vontade ao praticar o crime. Se formos a ver, em retrospectiva, os crimes que foram cometidos, pelo menos nos 2 últimos anos, os crimes mais graves, mais falados, foram crimes praticados de uma forma fria. Não nos esqueçamos agora que vai fazer, infelizmente, vamos ter, penso que é o primeiro aniversário da morte do professor Sistak, em que os relatos portanto, que foram dados em relação a este crime, foi que os criminosos praticamente praticaram o crime numa zona altamente movimentada, numa hora altamente movimentada e num certo à vontade em que estes indivíduos não mostravam qualquer receio pela força, portanto, policial. Portanto, o resultado disso é o que estamos a ver. Temos um processo, temos um caso que morreu alguém e alguém, portanto, que acabou mexendo com a sociedade, mas não temos, portanto, avanços na investigação, pelo menos aquilo que é a nível público, não é? Já deveríamos ter alguma situação. É verdade que falou-se de uma detenção quase que pouco falada e parece-nos que até foi uma detenção quase que arbitrária, mas que depois não foi confirmada e... Portanto, chega-se a uma situação em que os criminosos sentem que há uma apatia por parte da justiça em si, não é? Mesmo que a polícia prenda, mas depois vamos ver que momentos depois este indivíduo até pode ser solto por motivos legítimos, como pagamento de caução, etc. Mas depois não há uma espécie de correção, não há algum meio em que a justiça usa para poder, eventualmente, chamar a atenção aos criminosos. Manter uma prisão ordenada pela polícia, para mim, isto é um procedimento normal. Isso não chama atenção. Eu falava mais no sentido de que a polícia tem cometido alguns atos, este é um exemplo, uma execução sumária, e não são responsabilizados. Daí, estes atos continuam. Exemplos simples, além de execuções sumárias, a própria polícia, também no respeito aos sinais criminosos, faz manobras perigosas. Quer dizer, se não são responsabilizados, para este caso específico, eu poderia, com alguma cautela, não sei se iria dizer que trata-se efetivamente de uma execução sumária. Mas o que eu, como cidadão, espero
é que este caso não fique pela notícia de hoje e de amanhã. Que seja um caso que seja investigado, porque há elementos que justificam o levantamento do inquérito. E pode ser até um inquérito criminal, portanto, em termos processuais, nós não temos inquéritos criminais. Mas vamos lá, se olharmos, portanto, para aquilo que é o direito comparado, nós poderíamos até dizer que pudesse fazer uma investigação preliminar. Não é? E esta investigação preliminar deveria nos dar algum resultado. E esta investigação tem que ser necessariamente feita por um órgão, portanto, judiciário, que o Ministério Público não deve escapar disso, não é? Porque também nem se pode sequer falar de uma investigação policial contra a própria polícia, porque, portanto, aí provavelmente teríamos pouca imparcialidade nesta investigação. Mas há necessidade, se temos testemunhas que dizem agora na imprensa que, olha, nós temos situações em que há pessoas que viram a polícia atirar as pessoas no chão, há pessoas que viram que as pessoas, portanto, renderam-se e mesmo assim a polícia atirou. Há necessidade de haver uma investigação sobre este caso. Não investigar os criminosos, porque eles a vida deles já foi ceifada, mas estou a falar de investigar aqueles que executaram este ato. Agora, é preciso de facto saber, portanto, se este ato foi um ato praticado meramente por estes polícias ou então os agentes tinham superiores hierárquicos que eventualmente possam ter dado esta ordem, ou qual foi a ordem que foi dada, se foi uma ordem de perseguição ou se foi uma ordem de execução, etc. Porque para um indivíduo, um polícia usar a sua arma, é preciso justificar bem. E em termos de normas policiais, qualquer bala que sai da arma policial deve ser feita. O polícia que tira a bala, mesmo que seja uma bala, portanto, para o céu, deve proceder a um relatório, portanto, algo, portanto, substantivo, que possa explicar com todo o circunstancialismo aquilo que aconteceu agora, principalmente num caso em que há pessoas mortas. Então, neste caso, nem deve ser o próprio polícia, deve ser, portanto, a própria autoridade policial, administrativamente, claro, pode-se eventualmente instaurar um processo disciplinar, mas a nível do próprio Ministério Público, porque há uma morte, portanto, havendo uma morte, há sempre possibilidade de haver um crime, deve haver uma investigação do Ministério Público e esta investigação deve ser, portanto, tornada pública. Os resultados devem ser tornados públicos. Não pode ser tudo tratado a nível do gabinete e a nível, portanto, de direito circulatório. Tem que ser tratado a nível, portanto, holístico, de modo a que se possa, de alguma forma, ou que o povo, de uma forma sólida, possa ter a convicção se, de facto, houve uma ação, portanto, premeditada, ou foi uma ação negligente, ou então foi uma ação meramente casual e profissional. Vamos ao nosso segundo assunto, também que marcou esta semana, e foi na cidade da Beira. 2 crianças foram atropeladas por uma viatura na manhã de ontem. As mesmas foram abandonadas minutos depois pelo autor do atropelamento, no bairro de Macurungo, onde só deveriam ser socorridas 7 horas depois. Uma já estava morta e a outra encontrava-se em coma. O acidente ocorreu cerca das 10 horas no bairro do Vaz, de acordo com uma testemunha que não quis ser identificada. A testemunha contou que seguia o trajeto Manga Baixa, quando de repente se apercebeu que a viatura que seguia na sua frente atropelou 2 crianças. A nossa fonte contou ainda que o motorista desta viatura socorreu de imediato as crianças que estavam estateladas no meio da rua para a sua viatura e garantiu que levaria as mesmas para o Hospital Central da Beira. Contudo, o automobilista acabou abandonando os menores no interior da viatura cerca de 20 minutos depois no bairro do Macurungo. As crianças só viriam a ser socorridas cerca das 16 horas e 30 minutos, mas uma delas já havia perdido a vida e a outra estava em estado de coma. Quando a nossa equipa de reportagem chegou neste local, a polícia já havia socorrido a outra menor que se encontra a receber cuidados intensivos no Hospital Central da Beira. Este senhor conta o que sabe. Meu irmão abriu o portão, tinha uma moça, estava a passar. Pergunta ao moço, de quem é este carro? Eu disse, não sei o quê. Parece que tem uma criança morta ali, sabe? Fui para poder espreitar, né? Espreitei e vi que tinha a mão de uma criança. E tinha sangue, não sei o quê. Coincidentemente, meu primo estava a passar de carro. Então mandei-lhe parar e disse que tem alguém morto aí no carro, não sei o quê. Quando ele disse, vou à polícia para poder, dar informação, né? Segundo informações das outras pessoas, eu não vi, porque eu estava dentro todo dia. Segundo as informações que eu tive, é que quando o vizinho chegou, estacionou o carro lá para as 11,
viu o carro, já estava lá, estacionado. Então, de acordo com o que vimos, tinham lá 2 crianças, uma tem lá por volta de 1 ano e outra, se formos a ver, deve ter por aí 8 anos. Estava tapada com uma coisa preta. Acho que o protagonista desse ato teve em algum momento, queria esconder, né? O que em algum momento aconteceu. Mas se trata-se de algum atropelamento, como é bem possível notar, o carro tem aí o capão já molgado, o vidro rachado, e a criança deve ter algumas escoriações na cabeça. A polícia ainda não possui nenhum dado consistente em torno deste ato desumano e garantiu que o caso já está a ser investigado e prometeu ainda pronunciar-se nas primeiras horas desta sexta-feira. A polícia ainda não tem pistas consistentes para a localização do automobilista que atropelou as 2 crianças e indicou o autor do sinistro apenas pelo nome de Gildo e apontou excesso de velocidade como a causa do acidente. A Polícia da República de Moçambique está desde quinta-feira à procura do proprietário ou motorista aqui ao volante desta viatura que atropelou 2 crianças no bairro do Vaz, na cidade da Beira. Refira-se que o automobilista fingiu que pretendia socorrer as menores de 2 e 12 anos de idade, mas minutos depois abandonou as mesmas do bairro de Macurungo, na rua 21, a cerca de 6 km do local do sinistro. Portanto, o motorista continua a monte. Dentro da viatura, portanto, estava lá a documentação da respectiva viatura, portanto, estamos a falar do livrete e o título de propriedade e ainda a sua carta de condução. Estamos a trabalhar no sentido de localizá-lo, que é perceber em que circunstâncias, portanto, ele terá abandonado as vítimas e o que é que de fato teria o levado a comportar-se de igual forma. E uma vez localizado, logicamente que vai ser sancionado. Mas nós condenamos, reiteramos a nossa condenação veemente tanto deste ato. E as vítimas, a vítima mortal foi transportada, tanto foi levada até a morgue do Hospital Central da Beira, enquanto que a que encontrava-se em vida foi socorrida imediatamente ao Hospital Central da Beira, onde encontra-se a receber tanto os cuidados médicos intensivos. A polícia indicou ainda que a origem do acidente está diretamente ligada ao excesso de velocidade e ultrapassagem irregular por parte do automobilista que ia ao volante desta viatura. Ele perdeu o controle da mesma, despistou e foi bater violentamente as menores que se encontravam a brincar na berma da estrada. Atropelamento e fuga na cidade da Beira. Doutor Elísio, também já não é a primeira vez que este tipo de coisa acontece. Vamos olhar um pouco para as possíveis razões do automobilista abandonar o sinistrado. Poderá ser por receio, medo, resultou em morte, entrou em pânico. O que é exatamente? Exato. Bom, talvez primeiro referir que a viatura é das armas mais mortais a nível mundial. Nós temos mais pessoas que morrem por atropelamento ou por acidente fatal até do que pessoas que morrem por doenças, portanto, mortais. E, infelizmente, até somos deparados, se formos a ver até em estatísticas, o número de mortes por acidente de aviação semanalmente é muito superior ao número de pessoas que, eventualmente, que hão de ter morrido por malária ou qualquer doença. Portanto, estamos a falar de um objeto altamente perigoso, que, em princípio e por lei, não deveria ser permitido, não é? Assim é dita a doutrina, mas por motivos ligados já ao desenvolvimento econômico e social, infelizmente não conseguimos nos desprender das viaturas, porque se nós não temos a viatura ou um sistema de transportes que flui, não conseguimos com alguma eficácia cumprir com os nossos deveres profissionais e outros deveres. Daí que é autorizado, portanto, o uso desta arma perigosa. E, de facto, este é um caso, e temos que dizer que também ninguém sai, portanto, de casa com a intenção de matar alguém na estrada, pelo menos com carro, em princípio, mas já há casos excepcionais, não é? Mas, de facto, se formos a ver, há casos em que as pessoas
envolvem-se em acidentes, aí começa, portanto, a nossa responsabilidade. E quando há uma morte ou um ferimento com base ou usando meia viatura, muitas vezes são crimes tratados como crimes negligentes. É por isso que o próprio Código Penal e as próprias leis criminais acabam punindo com uma pena muito mais branda do que um homicídio voluntário, não é? Ou homicídio praticado com intenção. Então, é preciso termos esta base, que qualquer um de nós está sujeito a um dia ser homicida, ou por negligência, ou por inconsideração, ou por qualquer outra forma de uso da viatura. Agora, o problema começa quando o condutor não assume, portanto, a sua responsabilidade como condutor. O Código da Estrada, e sem falar, portanto, da questão até moral, mas o Código da Estrada obriga a todo condutor que cause, portanto, um sinistro, deva socorrer as vítimas imediatamente e se for, portanto, se causar um dano apenas material, tem o dever de se responsabilizar por este dano. Ora, este condutor acabou infringindo o Código da Estrada e infringiu o Código da Estrada e acabou praticando, portanto, em conjunto, um crime, ou em concurso, não é? Melhor, um crime doloso. O sinistro verificado do atropelamento não é um crime doloso, é um crime, portanto, negligente, que tem uma pena, como disse até, que é remível em multa, mas o abandono de sinistrado já é algo muito mais grave. Isso significa que... Se tivesse socorrido, não seria um crime doloso? Exato. Socorrendo a vítima, tratar-se-ia, continua a crime, mas é um crime negligente, e que é uma pena, e é muitas vezes punido com penas brandas, mesmo que se trate até de morte, mesmo que haja morte. Mas é pena de multa ou pena de prisão? É pena de prisão, uma pena de prisão que pode ser remível em multa. Okay. Exato, e muitas vezes e o novo Código Penal também acaba nos sendo muito mais favorável, porque muitas, apesar de excepcionar a questão do acidente de estrada, mas para os outros crimes puníveis com penas até 2 anos e até 8 anos, se formos assim, podem ser aplicadas penas e medidas alternativas. Não é? E não queria aqui chamar a colação a discussão sobre como é que se vão aplicar essas medidas, porque isto depois o Código do Processo Penal vai resolver, não é? Prefiro deixar assim. Sim, mas isto para dizer que, de facto, isto para dizer que, de facto, são penas, portanto, que são suportáveis, não é? São penas suportáveis. Agora, quando há abandono sinistrado, e o abandono pode ser, necessariamente aquilo que é a omissão de socorro, não é? O fato de ele ter carregado as crianças e meter no carro não socorreu. O socorrer, às vezes até, é preferível deixar a vítima onde está, não é? E que venham pessoas especializadas em remoção de pessoas ou remoção de corpos para fazer uma remoção, né, de vida e não necessariamente uma espécie de uma remoção quase que de urgência que pode até criar mais lesões do que já as tem. Então, o que aconteceu com este indivíduo, que infelizmente desconhece, portanto, a sua identificação completa, praticou um crime, que abandonou o abandono sinistrado, que está previsto no Código da Estrada, e depois, havendo morte, já é um crime de resultado. E tecnicamente até diria que chama-se comissão por omissão. Porque não havendo resultado nenhum, se aquele abandono não criou nenhum resultado, tem uma pena determinada, até 2 anos, mas se há resultado de morte, a pena pode ir até os 8 anos, no sistema do Código da Estrada. Então, esta ação é de facto condenável. E tratando-se de crime doloso, abre-se um novo capítulo. É o capítulo do concurso dos crimes. Porque se fosse só a parte negligente, se ele tivesse socorrido as pessoas, mesmo que tivesse atropelado 4, 5, 10 pessoas, a pena aplicável seria só de um crime. Nos crimes negligentes não há aquilo que se diz de concurso. Os crimes não se multiplicam. Não podemos falar de 5, portanto, homicídios negligentes. É só um crime de homicídio negligente agravado pelo número de pessoas. Agora, quando é crime doloso, quando é abandono sinistrado, há 2 crimes de abandono sinistrado. Portanto, o que significa que nos termos da lei penal haverá uma agravação. Há uma acumulação de crimes. Há uma acumulação de crimes, exatamente. Então,
esta situação, portanto, por parte desta pessoa, de facto revela que há uma acumulação de crimes e ele pode eventualmente sujeitar-se a uma pena até 12 anos de prisão, havendo, portanto, duas situações em que as penas são punidas até 8 anos, na acumulação depois aplica-se a pena imediatamente superior. Mas é preciso também olhar em caso, é claro que não estamos aqui para ser juízes do caso, mas em caso, e pode haver circunstâncias agravantes e atenuantes, dependendo daquilo que vai ser, portanto, a tramitação processual. E estando esta criança, a outra em coma, bom, esperemos que nada de pior aconteça, mas tudo é previsível, então penso que o direito já cautela essas situações. Bem, eu estava de recuperar aqui a primeira questão, saber se cada um de nós está preparado para socorrer uma vítima, ou psicologicamente preparado para socorrer uma vítima. Bom, eu penso que... Em casos mais graves, não é? Eu já estive a refletir sobre isto, Selma, e digo com alguma clareza que nós temos um problema, nós temos uma grande omissão aqui naquilo que são as nossas escolas de condução. Porque as nossas escolas de condução não devem só nos ensinar os sinais verticais e horizontais e pronto, e depois pôr-nos a conduzir. Uma escola de condução deve ensinar o indivíduo a ser condutor. E ser condutor tem várias facetas. Por exemplo, não é concebível que um condutor não saiba trocar uma roda de pneu. Não é concebível. Isto até deveria se aprender na escola de condução. Devia haver uma aula prática de trocar pneus, eventualmente. Um dia inteiro, olha, hoje a aula vai ser trocar pneu. Então, isto por quê? Porque são questões correntes que estamos todos, que nos pode acontecer a qualquer momento. E nós temos que ter a habilidade mínima, mesmo até que não saibamos, quer dizer, não é exigível, eventualmente, que se ponham as pessoas ali portanto, a montar e a desmontar pneus. Mas é exigível que alguém possa pedir ajuda a outrem que não sabe, diz, olha, senhor, faça isso, tira-me esse parafuso, tira-me aquele prego e tira-me o pneu. Um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento, exato. Mas nós temos esta omissão. E também temos a omissão, esta que a Selma referiu, que é a questão da preparação psicológica para acidentes estradais. As pessoas têm que ter uma conduta. Nós vemos pessoas, inclusive, se não a agredirem-se, a matarem-se na rua, porque bateram um ou dois farolins. As pessoas até sacam arma na rua para discutir uma questão de um farol partido. Nós temos vários engarrafamentos, temos a famosa rota Matola-Maputo, que de manhã é um caos, e que as pessoas podem, por qualquer descuido, não é? Porque são horas a fio no engarrafamento, a pessoa é natural que tenha um descuido e possa bater outro carro. Mas nós não temos pessoas, condutores, preparados para sair do carro e olhar para a situação, pedir desculpas e portanto, começar a tratar de reparar, portanto, o dano preparado. Não. Quer dizer, as pessoas começam logo a exaltar-se, começa logo uma discussão. Então, isto mostra haver falta de preparação. Quer dizer, as pessoas tem alguma sensação de que nunca lhes vai acontecer, mas se você está na estrada, está a conduzir, é algo que lhe pode acontecer dolosamente, negligentemente, e às vezes até pode aparecer, e como muitas vezes acontece, você está parado no seu semáforo, acontece alguém, vem e bate-lhe por trás. Então, é preciso que haja um reforço a nível das escolas de condução para preparar as pessoas para enfrentarem situações de problemas na estrada. Falo isto da questão do socorro, não é? Também devia ser uma componente. Como o mínimo, como socorrer alguém? Como é que nós devemos ver se há ou não há sinais vitais? Até que ponto? Quer dizer, são coisas simples que em uma hora qualquer de nós aprende para o resto da vida. Mas nós não temos isso. Nós temos escolas de condução, não é? Que me desculpem as escolas de condução, mas temos escolas de condução que simplesmente essas escolas de condução acabam despachando os alunos para o exame, portanto, sabe conduzir, sabe pescar, pronto, já está resolvido. E é por isso que temos esse tipo de situações absurdas, de pessoas que socorrem e até abandonam a própria viatura, não é? Para poder, portanto, se furtar a sua responsabilidade. E temos, portanto, vidas que uma vida perdida, outra vida em risco, de uma pessoa que poderia eventualmente, se eventualmente tivesse, portanto, a viatura preparada de uma operação psicológica, era só deixar as pessoas no hospital. É verdade que nos hospitais, nos bancos de socorro, tem lá uma brigada sempre da Polícia de Trânsito, o que é normal e é exigível até, para averiguar algumas situações e, eventualmente, há situações em que nós somos inquiridos apenas por socorrer. Mas isto é uma situação normal. Nós não devemos ter medo
de enfrentar a polícia quando a justiça ou quando a razão está do nosso lado. Aliás, nós não devemos ter medo da polícia porque a polícia está a fazer o seu trabalho. Então, é nesta situação que eu penso que as pessoas às vezes temem. Já tive, portanto, até direi o desprazer de acompanhar situação de pessoas que dizem: olha, eu quando vejo alguém aflito, eu não socorro porque depois vou deixar lá na polícia, a polícia vai me complicar. Tem que se explicar. É claro que tem que se explicar, é lógico que tem que se explicar. Mas qual é, vamos olhar para os valores entre salvar uma vida e ter que se explicar para a polícia. Quer dizer, será que não há aqui um meio termo? Então, é claro que, e mesmo que tiver que se, portanto, chegar a uma conclusão que chegará de que a pessoa não tem qualquer responsabilidade, não é? É uma questão só de poder explicar, e a polícia também tem técnicas suficientes para conseguir extrair, portanto, aquilo que é, diria, a veracidade das informações. Então, eu penso que até ia aproveitar neste momento, portanto, a pedir e apelar às pessoas que não tenham medo de socorrer doutor, nós já voltamos, está falando ainda algumas questões. Vamos fazer um breve intervalo, a seguir voltamos com este balanço da semana. Até já. STV também é desporto. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Estamos na segunda hora do Noite Informativa. Estamos a fazer aquilo que é o balanço das notícias que marcaram a semana. Continuamos esta questão de atropelamento e fuga. O doutor falava sobre os automobilistas que têm receio de socorrer, de irem à esquadra, porque pensam talvez que podem ser detidos. Exato. Dizia que, de facto, há este receio, não é? Mas é preciso também percebermos que a polícia tem que fazer o seu trabalho, e o seu trabalho é inquirir, não é? Qualquer situação anómala. E é claro que qualquer pessoa que for lá com um indivíduo em perigo de vida, não é? Ou até com alguma legião, em princípio, torna-se algo suspeita, não é? Porque também, se assim não fosse, qualquer pessoa que atropelasse, que usasse, portanto, qualquer meio para atropelar, poderia chegar no hospital e atirava, lançava a pessoa, abandonava, portanto, o sinistrado e, portanto, punha-se a fresco, como se diz, e nunca mais era localizada. Então, é preciso que a polícia faça um trabalho de triagem, que a polícia, portanto, averigue todas as situações, porque aquelas situações, apesar de poderem ser um relato mero policial, mas é com base naquele relato que vai nascer um processo longo que vai culminar com o juiz. E o juiz tem que ter toda a informação da base até o topo. Então, é com base nisso que as pessoas não devem se recear. Se de facto a pessoa tem a convicção de que
da convicção de que não o fez, provavelmente irá transmitir essa convicção à polícia e é preciso também saber, temos a consciência de que qualquer ato de atropelamento, não é, negligente, não deve levar necessariamente a um encarceramento das pessoas, não é? O encarceramento tem que ser feito com base nos critérios que estão definidos na lei e, neste caso, portanto, apesar de se tratar de um crime, não é, eventualmente um crime de homicídio involuntário ou de ofensas corporais involuntárias, não é necessariamente, e apesar de ser punido com prisão, não deve ser obrigatório que a pessoa vá detida. Basta que a pessoa tenha uma residência fixa, tenha, portanto, algum meio de localização, há sempre a possibilidade da pessoa, mesmo que seja o autor daquele ato, poder responder em liberdade. Após o automobilista ter socorrido o sinistrado, quais são, ou se há outras obrigações em relação, além desta? Bom, socorreu, levou ao hospital, foi à esquadra, a seguir a isto. Há outras obrigações? Há a obrigação, sim, de repor a situação como se ela nunca tivesse existido. Na impossibilidade de repor a situação como se ela não tivesse existido, então fixa-se uma justa indemnização para compensar aquele algo que não possa se recompor. Por exemplo, se o indivíduo perde a vida, não se pode comprar uma vida, não é, sendo um bocadinho portanto, jocoso, não se pode comprar uma vida e substituir por outra, mas pode sempre, não é, a qualquer momento, fixar-se uma justa indemnização por aquela perda de vida em que o autor, portanto o automobilista, deva, portanto, pagar. Mas é preciso também termos em conta que nem sempre o automobilista é o culpado, é responsável. Vezes já em que a responsabilidade incorre sobre o próprio peão, não é? E falo quando é acidente de carro-peão. E nestes casos, e até temos jurisprudência nisso, há peões que já foram condenados a pagar automobilistas, a indemnizar automobilistas. Mas, portanto, são casos excepcionais e, infelizmente, nós não temos esta consciência, às vezes nos próprios juízes, sentimos que há magistrados judiciais que tem mais ou menos, segue uma jurisprudência de condenação do automobilista a qualquer custo, não é? E muitas vezes até sentimos que, em termos judiciários, há mais vantagens em condenar o automobilista do que o peão, porque o peão é sempre visto como o coitadinho, o elo mais fraco. O mais fraco e o desapossado de meios financeiros para pagar custas, enquanto que o automobilista tem sempre algum dinheirinho, se não é para pôr combustível, pelo menos com aquele pôr combustível pode pagar as custas judiciais e as custas do processo. Mas pronto, penso que não será por aí, não é? Mas são aquelas hipóteses e subhipóteses, portanto, platônicas que a gente levanta. Mas, de facto, é preciso ter-se esta componente de que é sempre melhor, portanto, enfrentar o caso. Agora, uma outra responsabilidade que nós sentimos que já é um dever moral. O dever moral é acompanhar o doente, não é? Porque se há um doente que o meu carro, eu causei, não é? Usando o carro, não é? Atualmente, causei, eu tenho o dever moral de acompanhar aquele doente e muitas vezes os automobilistas são tidos os doentes, as vítimas, os sinistrados, são tidos como pessoas chatas, mas muitas vezes aquele apoio moral da presença do automobilista perante, portanto, o doente, não é? Valoriza e até acaba contribuindo para a rápida recuperação, pelo menos a nível psicológico, porque uma das componentes da melhoria em termos clínicos é a parte psicológica. Se a pessoa está psicologicamente débil e está fisicamente débil, tem uma difícil recuperação. Quando já o inverso, quando já aparece uma melhoria psicológica, pelo menos, há muito mais probabilidade de haver melhorias físicas. Então, isto para apelar também que as pessoas não olhem só para a componente jurídica da obrigação civil da indemnização, mas é preciso também olhar para a componente, portanto, social e muitas vezes
são destas, olhando um bocadinho para a parte moral, não é? São destas situações más da vida que muitas vezes fazemos os grandes amigos, fazemos uma outra família, etc. Então é preciso que nós tenhamos também esta sensibilidade no sentido de não olhar só juridicamente para os casos. Mas, de facto, juridicamente não há obrigação nenhuma de fazer visitas ao doente, não há obrigação nenhuma de, eventualmente, contribuir com os valores diria, diretos para algumas exigências do próprio doente, mas estes valores ou estas exigências podem ser todas elas comutadas naquilo que é o valor ou o quantum da indemnização. Okay. E seguimos para o nosso último tema de análise. Os familiares do moçambicano agredido numa instância turística na praia da Barra Inhambane dizem que antes mesmo da agressão, as pessoas que estavam no Palm Grove já mostravam comportamento tendenciosos ao racismo. A transição de ano 2015 para 2016 pode ter sido a pior para estes jovens que escolheram Palm Grove Lodge para fazer a festa. Para além da agressão a que este jovem foi vítima, os mesmos relatam factos que antecederam o espancamento que os levam a pensar que a principal causa da agressão possa ser o racismo. Nós dirigimos ao Palm Grove a fim de reservar, né, uma mesa para 10 pessoas. A mesa que foi reservada para as 21 horas. Nós dirigimos de novo ao Palm Grove. Por surpresa nossa, disseram que não tínhamos mesa nenhuma, a reserva não tinha sido feita. Mesmo depois de fazer a reserva? Mesmo depois de fazermos a reserva e ter sido confirmada que a reserva foi feita. Todo o tipo de música que lá tocava eram músicas estranhas para nós, né? Não se entravam connosco. Eram músicas mais sul-africanas. A única música que puseram, que todo mundo exaltou-se, foi a música da Brenda. Foi Vulindlela, se não estou erro. Foi Vulindlela. As nossas mulheres levantaram-se, puseram ali a dançar. Não dançávamos cerca de 10 segundos. Quando viram que estávamos todos animados, cortaram a música, simplesmente puseram uma música country ou qualquer coisa assim. Quando entramos na piscina, estranhamos que a piscina estava muito movimentada. Mal entramos nós, todo mundo retirou-se da piscina. Não sei o que terá motivado isso, mas a gente achou estranho. Poderia eu dizer que são conclusões precipitadas, mas isso não passou simplesmente de racismo, porque nós éramos os únicos negros que lá estávamos a passar o Réveillon. Fora os detalhes que o meu amigo disse, éramos os únicos negros a passar lá o Réveillon. E parece que a nossa presença incomodava eles de uma certa maneira. Questionado sobre o assunto, o representante da Palm Grove Lodge nega as acusações que lhe são imputadas e diz que nenhum dos envolvidos na agressão estava hospedado naquele lodge. Let's not start the fight. Let's let the people from that Mozambican guy leave. Não conhece as pessoas, porque no princípio pensou-se que fosse o homem do bar e o garçom. E levaram essas pessoas à polícia, mas simplesmente a outra parte envolvida disse que não eram eles. Então eles tentaram fazer tudo para que encontrassem essas pessoas, mas não conhecem as pessoas. A nossa fonte diz ainda que não está em condições de reconhecer qualquer dos envolvidos na escaramuça e não confirma se o único detido em relação ao caso é ou não inocente. Like I said, it is not people who stayed with us, so we don't know him. Que não conhecem o jovem que está detido, contudo não pode dizer se ele é culpado ou inocente. Mas qualquer entidade que tiver provas a respeito deste caso, coisas como fotografias, fatos reais, eles estão abertos para ajudar a prosseguir com este caso. A STV sabe que o sul-africano, até agora o único suspeito de envolvimento na agressão e que foi detido pela polícia, poderá sair da cadeia a qualquer instante mediante o pagamento de cerca de 70 mil meticais, valor estipulado pela justiça como caução para repor a liberdade do jovem estrangeiro. O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Inhambane diz que a lei moçambicana não prevê o racismo como crime, mas esclarece que se o motivo da agressão for o fato ter sido de fato racismo, o fato pode agravar as penas contra os agressores.
O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Inhambane, Alexandre Ndlovu, viu atentamente as reações dos familiares do jovem agredido por turistas estrangeiros e considera que a lei moçambicana não prevê o racismo como crime, mas se provar-se que o racismo foi a causa da agressão perpetrada contra o cidadão nacional, tal pode agravar a pena dos agressores. Estamos a falar de um caso de agressão física. Se, por hipótese, a vítima tiver ficado impossibilitado de trabalhar ou a doença decorrente da agressão tiver durado 10 dias, então a moldura penal abstrata não será mais do que 6 meses de prisão e multa de 1 mês. O artigo 171. O racismo é uma das circunstâncias que podem agravar a situação criminal do réu acusado e pronunciado pelo tribunal. Por outro lado, Alexandre Ndlovu chama a atenção para que não se interprete como racismo só o facto da agressão ter sido perpetrada por indivíduos de raça branca. O facto de ter sido um indivíduo de raça branca a invadir ou a agredir o outro indivíduo de raça negra, este facto só por si não pode ser visto como racismo. Alexandre Ndlovu revelou ainda que o Tribunal Judicial da cidade de Inhambane ainda não julgou nenhum caso de infrações da lei por motivos racistas, situação que pode de algum modo ser causada pelo facto das vítimas não fazerem denúncias às autoridades competentes. Doutor Elísio. Exato. Lá vamos nós. Como é que avalia este cenário? Exato. Primeiro, penso que era preciso, é verdade que estamos a falar de um caso já com alguma componente jurídica e processual, não é? Porque os elementos, de facto, concretos do que aconteceu estão no processo e o processo, nesse momento, está em segredo de justiça e logo terei limitações em me pronunciar, mas a ter talvez que no âmbito fazer geral, fé, em relação àquilo que é agressão versus racismo. Pois, a ter que me pronunciar em relação àquilo que diz a reportagem, poderemos considerar o seguinte, que não sei se iria concordar muito com a posição de um dos entrevistados, não é? Penso que é o magistrado judicial, quando se refere ao fato de o racismo não ser criminalizado tanto que tal. Porque esta foi uma das grandes novidades do Código Penal. Aliás, esta situação do racismo falou-se com alguma intensidade depois da primeira versão do Código Penal, que foi aprovada portanto, pela Assembleia da República, ter sido devolvida pelo Presidente da República, não é, para revisão. E então, quando houve, portanto, a remissão, portanto, o Código já revisto, não é, pela Assembleia da República, e uma das bandeiras, portanto, marcantes desta revisão foi o artigo 243, que é o artigo que se refere à punição da discriminação. É verdade que não temos racismo como nome de um crime, mas temos racismo como crime dentro da discriminação. É por isso que o número 1 diz que, portanto, será punido com a pena de prisão até 1 ano, que é injuriar, outra com recurso a expressões ou considerações que traduzam preconceito quanto à raça ou cor, religião, sexo, etc. Não é? Então, antes nós tínhamos esta proteção legal da igualdade de direitos apenas na Constituição da República. Agora temos no Código Penal que qualquer ato de injúria, e esta injúria pode ser uma injúria que depois acaba com ofensas, portanto, com ofensas corporais. E muitas vezes, e até temos mesmo no próprio artigo 243, portanto, uma parte que se refere portanto, tem vários números, mas temos uma das partes, um dos números que se refere quando estas agressões, quando esta aversão rássica, não é, culmina com um cometimento de um crime, que acaba sendo uma agravação.
Portanto, é preciso ter... Só queria esclarecer que nós temos, sim, que o racismo é criminalizado. Agora, se é racismo, eu aí já iria também, portanto, partilhar um pouco daquilo que é a posição, portanto, do entrevistado, que é, não basta que a pessoa, o agressor, ou não basta que o agressor seja de uma raça diferente para que se possa chamar de racismo. É preciso que haja uma ligação direta entre a raça e a agressão. Quer dizer, tem que haver, a motivação da agressão tem que ser estritamente por motivos raciais e não necessariamente por quaisquer outros motivos, porque nós temos até muitas vezes a discriminação em razão da condição econômica. Nós sentimos isso, sim, que em certos sítios o indivíduo entra lá, portanto, com alguma roupa ou algum vestuário não adequado. Portanto, muitas vezes não existe nenhuma escrita que diz qual é a roupa adequada para aquele local, mas nós sentimos que às vezes pode entrar alguém num restaurante em que as pessoas estão vestidas de uma maneira e essa pessoa está de outra maneira, que aparenta ter fracas condições econômicas. Esta pessoa pode ser muitas vezes rejeitada, mas é um racismo que uma discriminação, diria, que não se nota muito, portanto, mas é muito sentida a nível, portanto, a nível de Moçambique, e isto acontece. Mas isto para, de facto, realçar que não podemos olhar para a diferença de raça entre as pessoas como racismo, mas tem que haver elementos que fundamentam. Um dos elementos pode ser o fato de uma das pessoas chamar outra ou tratar outra pela raça. Por exemplo, tratar seu negro, ou seu branco, ou seu amarelo, isto já é racismo, porque mostra que há uma discriminação por causa, portanto, um tratamento desfavorável por causa de algum elemento daquela pessoa, um elemento rássico. Então, é isto que o processo deverá mostrar para que haja, eventualmente, possa haver uma condenação ou uma indiciação por racismo. Mas também não podemos, afastando-se do racismo, e como muito bem disse o entrevistado, também pode-se ir já pelas ofensas corporais, não é? Atendendo à gravidade dos danos, o tempo de doença, porque não tive acesso e talvez nem teria acesso ao relatório médico sobre as agressões e dependendo do nível das agressões, é possível, portanto, ver até que ponto há ou não há necessidade de detenção do autor, porque está-se a falar neste momento de uma detenção e de uma caução de 70 mil meticais. Bom, isto pode ser visto em várias perspectivas, não é? Porque a caução também tem em conta as condições financeiras do agressor. Essa era a minha questão. Com que base é que se determina a caução? A principal base é a condição econômica do infrator. Quer dizer, a caução não é uma pena, é preciso que isso esteja claro. É uma medida cautelar processual que visa garantir, portanto, os objetivos do processo e garantir a presença do indiciado ou acusado em julgamento. Isso significa isto que é um dinheiro que fica guardado no tribunal, mas tecnicamente guardado, não é um dinheiro para o tribunal, não se pode confundir, há uma figura jurídica parecida que não é nossa, que é a fiança, não se pode confundir fiança com caução, porque a fiança é um valor que a pessoa paga ao tribunal para, portanto, ter a liberdade. No nosso sistema jurídico não temos esta figura jurídica da fiança, nós temos a caução, que é uma espécie de um depósito judicial que é feito ao tribunal para garantir alguns processos, alguns mecanismos. Na fiança não há retorno do dinheiro? Não há retorno do dinheiro, enquanto que na caução pode haver retorno, dependendo do destino do processo. O que foi determinado neste caso foi uma caução? É uma caução, exatamente, que foi determinado. Portanto, 70 mil pode eventualmente assustar a Selma, pode assustar ao Elísio, mas pode não assustar, portanto, a outras pessoas. Pode ser mais uma metade da receita de um dia, pode-se pagar. Então, nós não podemos, muitas vezes, ficar assustados com os valores que são fixados pela caução. Eu tenho fé que os juízes, ao fixar a caução, não é, têm em mente o artigo, portanto, um dos artigos, que é o artigo 84,
artigo 84, cito de decor porque é do Código Anterior, mas é o que se refere eventualmente à parte relativa à ponderação, não é? Daquilo que vão ser os mecanismos, o valor, etc. E também temos que olhar para o artigo, penso que é o artigo 270 e seguintes, 269, 270 e seguintes do Código de Processo Penal ainda em vigor, que também determina como é que se fixa uma caução. E uma caução tem que sempre ter em conta a situação financeira do arguido, porque se a pessoa não tem condições para pagar a caução, isto pode ser igual a dizer que a pessoa não deve sair. E estaremos a transformar, portanto, aquilo que é uma regra que dá liberdade como uma regra privativa. Eu tenho assistido, no exercício das minhas funções, vezes em que juízes, não sei se é por alguma malícia ou, eventualmente, algum excesso de zelo, fixam cauções proibitivas, mesmo atendendo. Por exemplo, se o indivíduo declara que os seus rendimentos, porque nos autos, sempre, quando a pessoa é ouvida em perguntas, uma das componentes que é ouvida é a situação econômica, que é qual é o rendimento. Sim. Se a pessoa declara eventualmente que tem um rendimento de 5 mil meticais, mas temos uma caução fixada em 200 mil meticais, quer dizer, sentimos que há um pouco de discrepância, é uma forma de dizer, olha, você não sai. Tem direito à caução, mas você não há de sair enquanto eu estiver aqui ou enquanto eu não quiser. Então, eu queria lhe perguntar se era só com base nas condições financeiras ou também com base no tipo de crime. Houve um crime de violação sexual há algum tempo e o indivíduo não tinha condições financeiras, tinha condições financeiras mínimas, mas a caução foi de 150 mil meticais e não conseguiu pagar. Essa matéria da caução é uma matéria muito ambígua, altamente discutível. E muitas vezes, nos crimes econômicos, às vezes há uma espécie de uma presunção de culpa. A presunção de culpa, o que seria? A presunção de culpa seria, eventualmente, quando nós sentimos que o juiz faz ou fixa uma caução praticamente igualitária ao dano sofrido. Se diz que ele, na sua empresa, defraudou 1 milhão de meticais, o juiz, muitas vezes, e com alguma vontade, pode fixar 700 mil meticais. Quer dizer, há uma espécie de presunção de culpa, de que, olha, você tirou 1.000 meticais, 1 milhão, por favor, dos 1 milhão que você tirou, então tire 700 e pague a sua liberdade. Então, nós sentimos que muitas vezes há isto, porque esta questão da caução é uma questão que até já está a virar moda. Quer dizer, parece-nos que há competição entre os tribunais, quem é o juiz que fixa a caução mais alta, não é? Então, isto eu penso que é uma competição que acaba regredindo um pouco e degenerando aquilo que é a própria administração da justiça, porque nós sentimos que parece-nos que não está a haver um meio termo, um bom termo, naquilo que são os pressupostos da fixação de uma caução. Porque é preciso ter em conta que aquela caução, aquele valor, primeiro, não é para o tribunal, ponto 1. E ponto 2, a caução é um mecanismo de admissão das pessoas para poderem ter a liberdade. E um terceiro e último ponto é que nós sentimos que, mesmo a nível processual, há uma espécie de caução que se chama, que se designa por fiança bancária, não é? Em que o indivíduo pode, portanto, trazer uma carta do banco a garantir, portanto, que o banco, no caso de qualquer problema, o banco paga, não é? Mas que os tribunais simplesmente não aceitam, rejeitam, alegando que tem que ser por caução paga em dinheiro. Quer dizer, se nós temos uma lei de cheques que diz que o cheque tem o mesmo valor que o dinheiro, por que a caução não se pode pagar em cheque? Qual é o problema de pagar em cheque? Agora, o problema da insegurança dos cheques tem que ser tratado dentro do próprio tribunal. O próprio tribunal tem que ter mecanismos suficientes de conseguir ter comunicação com as outras instituições para fazer a gestão daquilo que são a atividade financeira e não necessariamente defraudar o cidadão, porque o cidadão é obrigado muitas vezes a sair a ter sacolas de dinheiro, não é? Numa época em que tudo é digital, em que nós podemos fazer transferências por computador e por qualquer outro meio, mas o tribunal simplesmente diz que não aceita, sem qualquer fundamento. Então, eu penso que este é um grande desvio ao princípio da liberdade e até acaba sendo inconstitucional, porque acaba, de alguma forma, desrespeitando a lei do cheque, desrespeitando a lei das transações, portanto, das transações financeiras e uma série de garantias constitucionais, uma das garantias
que entrou na Constituição de 2004 é o uso da informática, que está garantido, portanto, a proteção de dados, etc. E isto tem que ser também acompanhado pelo tribunal. Mas nós temos um tribunal que funciona à moda de 1886, que tudo tem que ser feito, portanto, com carroças e com dinheiro vivo. Então, eu penso que isto é uma questão que tem que ser revista e até acaba obstruindo e albarroando direitos constitucionais. Doutor, mesmo para encerrar, últimas considerações. Bom, e eu até já ia adiantando, portanto, e a Selma até chamou a atenção, que íamos falar depois, que era a questão do abandono sinistrado. Sim. Não é? Eu ia sugerir, portanto, que as pessoas não tivessem, porque este foi um dos nossos temas, não tivessem receio nenhum em, mesmo que alguém abandone o sinistrado, mas qualquer cidadão tem também o dever jurídico de socorrer as pessoas. É preciso também ter em conta isto, que o dever de socorrer não é só do sinistrante, também qualquer pessoa que tem acesso, portanto, que está peão ou automobilista, que está ali no local, tem um dever jurídico, portanto, se não cumprir, há de ser punido, de socorrer as pessoas. Então, é preciso que não se tenha medo de socorrer as pessoas, porque uma vida pode ser salva com um único gesto. Então, eu sugeria que as pessoas não tivessem qualquer receio e fossem, portanto, sempre que tivessem a oportunidade, salvassem mais uma vida ou, pelo menos, garantir que esta pessoa tivesse, mesmo que fosse uma espécie de ferimento, teria um melhor tratamento ou um tratamento atempado. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que volte mais vezes à Noite Informativa. Tenha a atenção de uma ótima noite. Obrigado. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltamos a seguir ainda com mais notícias. Até já. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa
qualquer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Os preços de bens e serviços subiram em média 3,55% ao longo do ano passado em todo o país e situaram-se dentro das metas traçadas pelo governo de não ultrapassar os 5,1%, apesar de se ter verificado subida mais elevada dos últimos 5 anos. O Instituto Nacional de Estatística reporta números que refletem a estabilidade de preços em Moçambique. No ano passado, preços de quase todos os bens e serviços subiram, agravados pelo aumento dos custos de importação, devido à queda significativa do metical em relação ao dólar. Ainda assim, e ao contrário do que se poderia esperar, Moçambique continua a verificar baixo nível de inflação média, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O governo esperava uma média anual que não ultrapassasse a 5,1% e o resultado esteve abaixo disso, 3,55%. O INE justifica o relativo baixo nível de inflação nos seguintes termos. A variação média de 12 meses é calculada com base nos preços do ano todo de 2015 comparados com os preços do ano de 2014. É como surge esta média de 12 meses. E olhando para os números que nós temos, o ano passado apresentou a estabilidade de preços. Se formos a reparar, nós temos no ano passado a inflação acumulada de 1,93% e a média de 12 meses de 2,56%. E mesmo este ano, tirando os meses de janeiro e fevereiro, nós temos os meses de março até o mês de agosto uma estabilidade de preço. O agravamento só foi nos meses de outubro, novembro e dezembro. O INE reconhece, no entanto, que a inflação do mês de dezembro é em 4,76%, é a mais alta dos últimos 5 anos e revela os produtos que mais contribuíram para esta subida. Foram os que tiveram um aumento mais alto, que foi de 8,59%. Isto vem acontecendo desde o mês de agosto. Significa que a aceleração desta divisão da alimentação e bebidas não alcoólicas desde o mês de agosto. Em termos de divisão, a divisão da alimentação e bebidas não alcoólicas volta a ser a divisão que teve a maior contribuição, que foi de 3,96 pontos percentuais, mas notamos que algumas divisões, de forma tímida, também tiveram variação de preços ou agravamento de preços. Se olharmos para a divisão dos transportes, teve um agravamento de preços e a sua contribuição na inflação total foi de 0,20 pontos percentuais. A divisão de vestuário e calçado também teve agravamento de preços e a sua contribuição na inflação total foi de 0,14. Ao longo de 2015, constam entre os produtos cujos preços mais subiram os seguintes. Falando da inflação média de 12 meses, ela situa-se em 3,55. E se nós olharmos para o ano passado, a inflação média de 12 meses situava-se em 2,56%, o que representa uma aceleração de mais ou menos de 1,5 pontos percentuais. Em termos de divisão, a divisão ou as divisões de educação e divisão da alimentação e bebidas não alcoólicas, para esta inflação média de 12 meses,
foram as que estiveram acima da média anual, com 13,31% e 5,22%, respectivamente. A cidade de Maputo, com uma inflação de 7,77% em dezembro, foi a que mais contribuiu para a subida verificada em 2015, seguida da cidade da Beira, com 4,23% e Nampula, com 3,49%. O petróleo está a ser vendido hoje a $29 no mercado internacional. Há 12 anos que não se verificava estes mínimos. O fenómeno agudiza a queda de receitas das economias produtoras e cria espaço para baixar os custos de importação para Moçambique e outros países importadores. O barril de referência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo desceu para $29,71 na última quarta-feira, perdendo assim um valor de $30 pela primeira vez desde 5 de abril de 2004. Se a descida do preço do petróleo piora a queda de receitas das economias petrolíferas, entre elas a de Angola e Nigéria, maiores produtores africanos, em Moçambique cria espaço para a queda do custo com a importação de combustíveis e, por conseguinte, dos transportes da produção industrial. Mas desde que o custo do petróleo começou a cair, em princípios do ano passado, o governo moçambicano não desceu o preço dos combustíveis a nível interno. Os preços são mantidos para assegurar retornos dos subsídios que foram sendo concedidos desde 2008, quando o barril de petróleo custava $150, evitando a subida dos custos de transporte e de produção industrial. Por outro lado, o governo argumenta não poder baixar os preços dos combustíveis, visto que ainda tem responsabilidades para as gasolineiras que operam no país. As últimas previsões da OPEP apontam para que o preço do barril de petróleo comece a recuperar este ano, depois da brutal queda de 2015 para os níveis mais baixos da última década. A previsão é que suba até $80 em 2020 e os $160 em 2040. A queda de preço do petróleo agudizou-se desde o princípio de dezembro do ano passado, depois dos ministros da OPEP não terem conseguido chegar a um acordo em relação a um teto conjunto de produção, apesar do excesso de oferta no mercado. O MOSA conta desde hoje com mais 5 agências, das quais 4 na província de Maputo e uma na cidade de Inhambane. No ato da inauguração na unidade de negócios do MOSA, em Inhambane, o PCA daquela instituição financeira revelou que em 2015 o banco duplicou a sua carteira de clientes. É a agência número 60 do MOSA e a segunda desta instituição financeira na província de Inhambane, depois da abertura da unidade de negócios da cidade da Machixe. Na inauguração da agência de Inhambane, o presidente do Conselho de Administração do MOSA, Prakash Ratlal, revelou que 2015 foi um ano marcante para o banco, especialmente porque duplicou a sua carteira de clientes e expandiu a sua presença no país. Dos cerca de 35 mil clientes registrados em 2014, temos hoje mais de 72 mil clientes, o que corresponde a um aumento de 105% num único ano. Registramos igualmente um crescimento de 33% no movimento financeiro, do qual 34% em recursos. Pretendemos ser um banco de referência dos nossos clientes, respondendo de forma rápida e afirmativa aos seus pedidos e solicitações. Na essência, o MOSA quer afirmar-se como um banco universal, com uma extensa rede de unidades de negócio e cada vez mais virado para atender e satisfazer a população moçambicana. O governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, mostrou-se satisfeito com a abertura desta unidade de negócios, porque entende ser este um grande passo para a inclusão financeira no país. Notamos com satisfação que os bancos têm estado a responder com determinação e responsabilidade ao atual desafio da inclusão financeira, expandindo pelo nosso vasto território o negócio bancário, visando assegurar o necessário apoio aos inúmeros projetos de desenvolvimento econômico e social do país. A canalização das poupanças para os bancos representa um importante contributo para a economia do país e um investimento seguro para os próprios depositantes. A circulação do dinheiro fora do sistema bancário é prejudicial à economia. Envolve riscos consideráveis, incluindo o da danificação de notas, cuja substituição
custa divisas para o país. O governador de Inhambane, Agostinho 30, felicita o Moza pela abertura desta unidade de negócios, mas desafia a expandir os serviços financeiros para os distritos que ainda sofrem com a ausência de um banco. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para convidar a Moza Banco e a todas as instituições, em particular a Moza Banco, para avançar para os distritos de Panda, Funhalor e Mabote, para facilitar a ligação entre este banco e a nossa população. Para além da agência de Inhambane, o Moza inaugurou nesta sexta-feira mais 4 unidades de negócio nos distritos de Moamba, Manhissa e Marraquém, na província de Maputo. Entretanto, os agentes econômicos dizem que a abertura da agência Moza deve ser acompanhada de facilidades no acesso ao financiamento às PMEs. Significa que, afinal de contas, a atividade econômica na província de Inhambane é boa. E para nós, como agentes econômicos, é muito mais importante quando estas instituições trazem produtos que venham beneficiar as pequenas e médias empresas. Nós queremos, neste momento, criar condições para que as pequenas e médias empresas tenham acesso ao financiamento. Um financiamento acessível, por forma que possa alavancar estas pequenas empresas. E para nós é sempre bem-vindo. É mais um ganho para a nossa província de Inhambane, de maneira que os bancos vão sentir-se mais responsáveis a abrir-se mais uma agência. É um desafio para outros bancos e brevemente também teremos outros bancos cá. Então é uma grande responsabilidade para os bancos e é um ganho para toda a província. E Inhambane está de parabéns. Isso é muito positivo, como eu disse. Nós precisávamos de mais um banco aqui, e principalmente para nós os jovens que procuramos esses serviços bancários, vai trazer uma valia muito enorme e vai contribuir com o desenvolvimento dos próprios jovens aqui na cidade de Inhambane. O ano passado foi o mais sangrento nas praias a nível dos distritos de Memba, Nacala Velha e Nacala Porto, segundo Martinho Mafumo, da Administração Marítima em Nacala, que aponta a falta de fiscais e insuficiência de meios de salvação como as causas que estão por detrás do aumento do número de vítimas mortais. De acordo com o administrador marítimo em Nacala, pelo menos 17 pessoas, na sua maioria banhistas, perderam a vida durante o ano passado nas praias dos distritos vizinhos de Nacala Velha, Memba e a cidade portuária de Nacala, vítima do afogamento, contra 5 registrados nessas águas em 2014. Martinho Mafumo aponta a falta de fiscais ao longo da costa e a insuficiência de meios de salvamento como estando na origem do aumento do número de vítimas mortais registradas durante o ano que acaba de findar, tido como mais sangrento. Naquela velha só temos um. Memba temos um, eram 2, o outro recebeu a bolsa e está a estudar. Só temos um. Só é imaginar essa situação. Para tal precisamos não só de ter as pessoas, de se criar mais postos de fiscalização fixas. Ou quer dizer, precisamos ter pessoas lá nesses sítios. As únicas pessoas que temos são elos de ligação entre nós e os armadores, assim como os pescadores, que são aquilo que nós daqui na área de Nacala chamamos de secretários de praia. Eles fazem o que fazem, mas não são nossos funcionários. O responsável máximo da direção marítima em Nacala fez saber, por outro lado, que para além de 17 vítimas mortais, uma embarcação que transportava mais de 20 passageiros a bordo desapareceu no percurso Memba-Nacala. Por uma razão qualquer que não tem explicação, a embarcação desapareceu. O mais caricato disto é que o dono, quando soube, não nos contactou. Ficou mais de 3 dias e dizia ele que ainda estava à procura da embarcação e saber o paradeiro. E quando informou, mandamos as nossas embarcações para ver se a algum sítio podíamos encontrar destroços ou qualquer coisa, vestígios, e não encontramos
ninguém. Refere que os 30 fiscais necessários para cobrir os 3 distritos, nomeadamente Nacala Velha, Memba e a cidade portuária de Nacala, a administração marítima em Nacala conta neste momento com apenas 6 e 3 pequenas embarcações. O Partido Frelimo, ao nível da província de Sofala, convocou a imprensa na manhã desta sexta-feira para denunciar supostos sequestros e torturas dos seus membros em diversos distritos daquela província, alegadamente protagonizados por homens armados da Renamo desde princípios de dezembro passado. Foi na voz da secretária para Mobilização e Propaganda, Fátima Batalhão, que o Partido Frelimo em Sofala denunciou esta manhã que vários membros de base desta formação política têm estado a ser sequestrados e torturados, alegadamente por homens armados pertencentes a Renamo. Desde meados de dezembro até na semana passada, a Frelimo alega que pelo menos 6 membros desta formação política tiveram a mesma sorte. Preocupa-nos sobremaneira os raptos e intimidações protagonizados por homens armados da Renamo em alguns distritos da nossa província, particularmente nos distritos de Gorongosa, Maringue, Xeringoma, Mwanza, Nhamatanda e Xibabava, que são contra os membros do Partido Frelimo, seus dirigentes a nível de base e a população em geral, os quais condenamos com veemência. Ainda nesta conferência de imprensa, que contou com a presença de deputados da Assembleia da República e de membros da Assembleia Provincial, assim como da Assembleia Municipal da Beira, a Frelimo avançou alguns dados dos locais onde supostamente ocorreram tais crimes. Podemos citar o rapto ocorrido no dia 11 de dezembro do ano transato, portanto 2015. A Renamo raptou o primeiro secretário de um dos comitês de círculo do distrito de Mwanza, que até o momento se desconhece o seu paradeiro, assim como o seu estado de saúde. Portanto, não sabemos se ele está vivo ou está morto. Caso mais recente deu-se no dia 5 de janeiro, corrente. A Renamo raptou um primeiro secretário de um comitê de círculo na localidade de Bebedo, distrito de Nhamatanda, tendo já sido liberado e com sinais de torturas. Portanto, este primeiro secretário foi libertado no dia seguinte. Para a Frelimo em Sofala, a Renamo está a socorrer-se a meios terroristas para intimidar os seus membros e a população em geral, com o objetivo de alcançar o poder à força. O Partido Frelimo em Sofala condena veementemente a Renamo e apela a este partido que cumpra com o que está plasmado na Constituição da República e na lei que cria os partidos políticos e que não ponha em perigo a integridade física e moral dos membros de outros partidos políticos, pois queremos viver em paz para dar prosseguimento ao programa quinquenal do governo e assim desenvolver o país. A nossa equipa de reportagem deslocou-se até a sede provincial da Renamo, aqui na província de Sofala, para obter uma reação deste partido em torno da acusação do Partido Frelimo. Infelizmente, na sede da Renamo, ninguém mostrou-se disponível a tecer informações em torno desta acusação. A polícia não confirmou e nem desmentiu os casos de supostos sequestros e torturas alegadamente protagonizados por homens armados da Renamo, tendo apenas garantido que tomou conhecimento das ocorrências e que está a investigar os mesmos. As Forças de Defesa e Segurança estão a levar a cabo um trabalho no terreno, um trabalho aturado, e dizia que oportunamente daremos a conhecer acerca dos contornos dos casos. 22 horas e 47 minutos no país. Vamos à página internacional. Pelo menos 140 pessoas morreram nos últimos 2 meses na Etiópia em resultado da repressão aos protestos contra o governo. A população daquele país vem manifestando-se contra os planos governamentais de expandir a capital Addis Abeba para terrenos agrícolas. A denúncia do número de mortes, que já atingiu pelo menos 140 pessoas em 2 meses, foi feita pela Human Rights Watch. O número relatado pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos é quase o dobro do apresentado pela organização no mês passado, que era de 75 mortes. De acordo com a Human Rights Watch, as forças governamentais feriram mais pessoas ainda em relação às mortas. O governo etíope tinha indicado anteriormente que 5 pessoas é que tinham morrido nos protestos. Em relação aos dados divulgados pela Human Rights Watch, o governo daquele país ainda não apresentou nenhuma reação.
Os protestos começaram em novembro de 2015, quando estudantes se opuseram contra os planos do governo de se apoderar de terrenos de várias localidades na região de Oromia, gerando receios de que Addis Abeba vá ficar com terras tradicionalmente ocupadas pelo Oromo, o maior grupo étnico do país. Rodeada por guerra, a população da cidade síria de Madaia está a comer terra, cães e gatos para não morrerem à fome. De acordo com denúncias feitas pelos ativistas daquele país, a situação acontece também em 2 vilas xiitas no norte do país. O Programa Mundial de Alimentação e a Cruz Vermelha descrevem a situação em que se encontram determinadas localidades da Síria como extremamente alarmante. Já os ativistas da oposição naquele país da Ásia Ocidental afirmam que os cidadãos sírios estão a morrer à fome. Eles estão a comer qualquer coisa e por vezes recorrem a cães e gatos para se alimentarem. De acordo com a BBC, situação semelhante vive-se em 2 vilas xiitas no norte do país, que são alvo de um longo cerco por parte dos rebeldes, onde moradores têm se alimentado de ervas daninhas para sobreviver. A ONU afirma que beligerantes têm estado a isolar cidades, o que viola leis internacionais dos direitos humanos. Nesta quinta-feira, a ONU disse que o governo sírio concordou em permitir que a ajuda humanitária chegue a Madaia.